Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, meu povo, tudo bem? Estou muito feliz hoje de estar recebendo aqui para a nossa entrevista uma das grandes atrizes brasileiras, que foi super simpática comigo, se dispôs a falar, está trabalhando muito, está com uma agenda apertadíssima, mesmo assim conseguiu um tempinho para conversar com a gente. Apresento para vocês Clarice Abujamra. Clarice, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, viu? Um prazer, querido, um prazer. Bora falar de dramaturgia da tua carreira? Bora? Clarice, eu gosto de começar sempre pelo começo das entrevistas que eu faço com os artistas. Eu queria saber de você, quando foi que a pequena Clarice, a Claricinha, teve contato com a arte, se encantou pela primeira vez? Em que momento que você decidiu que seria esse teu caminho? E o que você fez? Você foi estudar? Como é que foi esse teu início, essa tua descoberta da Olha, arte? Américo, reza a lenda que quando eu tinha meus 4 anos de idade, mais ou menos, a minha mãe me colocou numa escolinha de dança. E desse espaço de criação, de arte, de estúdio, eu nunca mais saí. Então, eu não tenho outra profissão porque nunca sequer sonhei ser possível outra coisa que não essa que eu escolhi. Não, eu não tive nem assim, eu escolhi, não escolhi. Minha mãe me colocou lá e de lá eu nunca mais saí. Né? Então, é a única vida que eu conheço. Duas perguntas. Você é parente do Antônio Abujamra, ele era mais velho que você, ele já era artista e ele teve alguma influência? Nossa Senhora, influência total. Meu mentor, meu amigo, meu diretor, um dos meus diretores preferidos. Nossa, fez a minha cabeça, me impulsionou, me motivou demais, me cobrou bastante, me enlouqueceu a cabeça bastante. Então, ele é uma peça fundamental na minha carreira. Agora, Clarice, você é de uma geração de atores, parece que você não enfrentou esse problema pelo Abu e pela tua família, mas na tua geração, ser artista era ser meio amaldiçoado, né? Havia um preconceito contra quem queria ingressar nessa carreira. Você não enfrentou isso? Nada, nada. Meus pais e a minha família toda é uma família de artistas. Tem muita gente dentro da arte na minha família, entendeu? E quando eu comecei, já não era tão grave ser um artista, né? A preocupação da família é que para eles aquilo sempre pareceu um hobby, nunca uma profissão. Isso sim, até hoje reina essa máxima, né, que porque ela tem o seu charme, ela tem o seu fascínio, né? E isso dá às pessoas, às vezes, a ilusão de que é mais um hobby do que uma profissão. Então, era E, mais uma. Mas a minha família nunca teve essa preocupação. mas sempre foi e ainda é uma profissão instável, né? Você nunca pensou em desistir, fazer outra coisa? Não, agora sim, não em desistir, mas agregar ao meu ofício também a possibilidade de ser roteirista. Tá. Estou bastante curiosa quanto a esse universo, entendeu? Então, Mas, estou me mas dedicando continua bastante. sendo arte, né? Continua sendo.
Begatti. Total, e roteirista de teatro para teatro é engraçado. Tem duas coisas que eu amo e que eu nunca consegui escrever uma palavra sobre. Eu vivo, respiro, desde que nasci, poesia. É a grande paixão da minha vida. Eu nunca consegui escrever um poema. E a outra coisa Nossa, qual foi a outra coisa? Sim, e escrever para teatro. Eu Tá. traduzo, sou tradutora de peças teatrais, mas nunca consegui. Escrevi roteiros para teatro, que era uma mistura de dança e teatro, porque eu venho da dança, né? Mas escrever um texto teatral eu nunca consegui. É, me diz uma coisa, Clarice, você começou muito cedo, né? Então, Muito. eu queria que você fizesse um comparativo, e está aí há muitos anos. Quando que você, que data que você atribui a tua estreia profissional mesmo? Eu tenho 54 anos de carreira profissional. Eu queria que você me dissesse, que você fizesse um comparativo. A jovem atriz que você foi, chegando na carreira, em relação ao jovem artista de hoje. Pensamentos diferentes. Eu tenho a impressão que vocês eram mais antenados, conheciam mais os atores veteranos, tinham uma outra relação, uma outra expectativa com a profissão. Eu estou muito enganado? Não, não está enganado, não. O tempo passa, o tempo muda, os meios de comunicação acabam exigindo outras posturas, né? Então, por exemplo, o ator, na nossa época, ele tinha, como o teatro já tinha televisão, já marcando a sua presença, né? Um veículo a mais que estava vindo, tinha muito teleteatro, mas sempre é voltado para uma coisa mais artística, mais aprofundada em grandes autores, etc. Então, hoje em dia, o ator, para sobreviver, usando uma frase boba, mas diz o que eu quero dizer, tem que se virar nos 30, entendeu? Porque o ator de teatro, hoje em dia, infelizmente, as peças, com raras exceções, graças a Deus, existem essas exceções, os espetáculos são feitos uma vez por semana, duas vezes por semana. A gente brinca que quando estreia você tem que ver logo, porque dali máximo 3 meses saiu de cartaz. E você vive numa cidade de São Paulo, uma cidade que dispensa adjetivos, mas absolutamente doida, que para você se locomover é difícil, né? Então, você tem que ver logo, porque ela vai sair de cartaz. Isso é uma tragédia, eu acho. Uma tragédia, uma lacuna social e de governos, enfim, é um assunto delicado e profundo, né, para ter. Mas, e do ator exige que ele tenha uma rapidez, uma versatilidade para ganhar o seu. Porque todos nós, temos uma geladeira e tem que ter supermercado. Né? Então, por exemplo, você vê jovens atores, não só jovens, que fazem uma peça segunda e terça, a outra sexta e sábado, a outra às quintas-feiras. Então, uma verdadeira loucura. Então, eu não tenho mais esse impulso, digamos, essa altura da minha vida, de fazer várias peças, sabe? Uma segunda-feira, outra, não sei o quê. Eu prefiro me atar a ter mais a um trabalho só. Mas é mentira, porque você está fazendo teatro e você faz novela também, você faz cinema também. Mas isso tudo é natural. Especificando mais a resposta no que você pediu, eu acho sim que o ator da minha época tinha o prazer de o que ele lesse, o que ele aprendesse, colocar profundamente em cena, entendeu? Hoje em dia, ele tem informações de todos os lados e acaba se pegando um pouco na manchete, sabe? No headline, ali Então, ele dá um Google, aprende sobre isso, ele dá um Google, ele aprende sobre aquilo, e aí é difícil. Né? A impressão que eu tenho, você me disse se você pensa como eu, é que vocês estavam preocupados em êxito, e acho que os atores de hoje, é claro que há exceções, estão preocupados com sucesso. É diferente, né? É diferente, é diferente. Porque essa história do sucesso veio pelo veículo da televisão, né? As pessoas, por exemplo, você vê que tem cursos e cursos de interpretação
para a televisão. Então, milhares de jovens que vão fazer voltados para a televisão, não para o teatro, que é outro tipo de interpretação, nem melhor nem pior, é uma interpretação, mas difere totalmente. Interessante você falar nisso, porque a pergunta seguinte era justamente isso. Você ingressou via teatro, que é mais ou menos o caminho natural de todo mundo. Uhum. Depois surgiram cinema e televisão. Qual a ordem? Qual surgiu primeiro? Televisão, depois o cinema. São linguagens completamente diferentes. As A tua, três. a tua formação em teatro fez você estranhar uma e a outra? Cinema é muito menos, né? Fiz o quê? Teatro. Fez o quê? Desculpa, não Você estranhou a entendi. linguagem quando você começou a fazer cinema e televisão? Você estranhou as linguagens? A adaptação foi difícil? Não, sim, sim, sim. Até hoje é. Até É. hoje, quando eu vou fazer cinema, eu vou tremendo ali, que eu falo, ai meu Deus do céu, que é difícil, difícil, né? Enquadramento, às vezes você tem que segurar a sua emoção, porque quando você sai de quadro, é todo um arsenal de gente em volta num set, o teu grau de concentração tem que ser outro, então é bem diferente. Eu acho que todos exigem de você corpo e alma, mas Ele, alguns você tem menos autonomia do eu que imagino que na outros. TV e no cinema a continuidade descontinuada deve ser terrível, né? Nossa Senhora! Nossa, se eu estou gravando uma novela, eu gravo no mesmo dia, eu gravo uma cena do capítulo 10 e uma cena do capítulo 70, onde a história já evoluiu, etc. Não é fácil esse exercício. A pessoa deve achar que a gente entra gravando e sai. Não, é difícil, é delicado. Eu não E sei se, cada um exige uma técnica diferente. eu não sei se eu te falei, né, quando fiz o contato com você, que eu sou autor de teatro, né? Eu Não, já tive peças montadas, Jaime Periar, Angelina Muniz, Rony Facchini, uau! já tenho algumas peças, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria falar de construção com você, mas antes eu quero saber que linha você segue, a personagem ou o personagem? Como é que você fala? Como é que você fala, a personagem ou o personagem? Se eu estou fazendo o feminino, eu digo a personagem. Tá. Se eu for fazer um personagem masculino, eu vou me referir ao personagem. Você é uma atriz que tem pudor de pedir papel, de pedir emprego, ou você acha que não tem que ter pudor, que pedir emprego não é Não, vergonha? não tem que ter pudor. Eu peço até hoje. Eu não tenho o menor pudor. Tem que ir atrás, sim. Tem que batalhar, tem que se expor, tem que se colocar. Me fala uma coisa, Clarice, como é que você compõe os seus personagens de dentro para fora, a partir do emocional dele, né? A partir do sentimento, ou de fora para dentro? É de fora para dentro. De fora para dentro, você Eu me consegue. lembro uma vez, eu estava conversando, isso dentro da criação é um pecado mortal, né? Você falar uma coisa dessa. Mas há 1000 anos atrás eu fiz uma peça musical, e com a Marília Pêra, inclusive. E a Marília me dava muita carona, a gente ia junto. E um dia ela deu uma entrevista dizendo justamente isso, que ela construiu o personagem de fora para dentro. Eu fiquei numa felicidade, porque eu ficava constrangida de assumir que não tinha a gênese do personagem, sabe, aquela coisa toda. Mas isso, eu e Marília conversando, chegamos à conclusão que tinha a ver com a nossa vida de bailarina antes, né? Daquela coisa da forma, enfim, daquele domínio corporal, de compor. Então, eu construo um personagem de fora para dentro. Primeiro, eu quero enxergar como ela é, que roupa ela usa, como é que ela anda, porque o andar de um personagem entrega o personagem, né? Já vai na bandeja ali, né? O gesto do personagem. Então, e depois, como elemento que vai agregar, obviamente, eu sou apaixonada pela palavra. Eu tenho que acreditar no texto. Se o texto é bom, é a palavra que vai me motivar. Às vezes fica se procurando emoções para chorar ou para rir. E eu sempre digo, mergulha no texto, acredita no texto, é ele que vai te dar subsídio. Obviamente, você vai entrar com o teu subtexto, né? Com as suas
as suas sensações, mas eu tenho uma fé inabalável no texto. Por isso que eu prezo demais um bom texto, porque ele é a melhor coisa que É a base da dramaturgia. para você poder desenvolver um teatro. Você diria para mim que você habita o personagem ou é o personagem que habita em você? Eu não tenho essa profundidade, não. Eu sou bem pragmática, assim, sabe? Muito simples. É aquilo, é isso, pau, 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 e não tenho, eu não entro nesse devaneio belo, 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 não tenho nada contra, acho lindo, mas eu sou sempre, eu vejo o personagem, sabe? Eu enxergo a personagem. E aí vou moldando ela dentro de mim. Mas não que, sabe? Não. Para entrar em cena, você precisa se concentrar, ter um tempo de Muito, preparação. muito. Aliás, complementando isso, esse meu distanciamento na criação do personagem, eu devo muito ao Abu, Tchutó, como a gente chama, né? Devo muito ao Tchutó, porque ele, do nada, ele te pede uma coisa que você fala assim, não tem nada a ver com a personagem, mas é tão fascinante o que ele pede que eu vou embora. Então, eu me acostumei muito cedo a ousar na interpretação, sabe? Quebrar ritmos e etc. E para sair, Inicial. para sair você também precisa, você precisa de um tempo para desconcentrar? Nada, nada, acabou, acabou. Olha que barato. Que Acabou, acabou. Eu tenho vários colegas que levam o personagem até. A única coisa que vai embora comigo é a adrenalina, né? é o quê? É difícil. Adrenalina. Ah, tá, tá. Você termina, você está adrenalina 1000. A minha leva 45 minutos, 1 hora para baixar. É a única coisa que vai comigo. De resto da personagem, sem Hum, chance. Nesse sentido, Clarice, o que é mais difícil ou mais desafiador, ou mais para você? Embora eu saiba que todo ator gosta da desconstrução, fazer um personagem completamente distante da tua realidade, ou aquele que de repente mexa com as tuas feridas de tão próximo, cutuque lá as feridinhas. Eu gosto do bom personagem, Américo, sabe? Não tenho. É óbvio que, de repente, vão me chamar para fazer sei lá, uma cangaceira, uma coisa absolutamente distinta da minha natureza, de tudo. É altamente excitante, né? Porque você vai entrar naquele universo, vai estudar aquele universo, né? Vai entender aquele universo. É tão estimulante quanto qualquer outro. Eu volto a essa tônica, sabe? Que se o personagem for bom, ele vai me dar subsídio para criar, para contribuir, entendeu? E eu tenho também uma afeição muito profunda à figura do diretor, né? Eu acho Sim. fundamental. Nesse sentido, Clarice, já houve, não precisa nem citar qual, já houve personagem que você aceitou e se arrependeu, e o contrário, já houve personagem que por acaso você recusou e se arrependeu, por qualquer motivo. Não, nunca me arrependi, não. Nunca me arrependi nem de fazer, nem de não ter feito. Eu me lembro que uma vez, também com o Titó, ele falou assim: eu queria montar a Piaf. Você não quer fazer? Eu era muito jovem. Eu falei: você está louco, tio? O senhor pediu uma. Eu chamei ele de senhor a vida inteira, então. O senhor tá... Eu não vou fazer isso nunca. Não tenho. Ele brincava, falava, sarjeta, né, minha sobrinha? Não tem sarjeta. Eu falei: não tenho, tio. Não tenho, não tenho. Eu não sinto. Ali foi realmente. E não me arrependo de ter recusado. Ele também nunca fez a tal da Piaf. É. Mas depois foi feita brilhantemente por outras atrizes, no cinema, então agora, né? Foi um escândalo o trabalho daquela, esqueci o nome dela. Então, mas nunca. Foi a única vez que eu parei para pensar, mas acho que era muito menina, mais de susto do que qualquer outra coisa. Você falou no Piaf, né? Você já fez algum personagem que existiu? Já,
Quer dizer, se eu fiz um espetáculo que eu reputo um dos mais belos da minha carreira e mais difíceis, que se chamava Nove Partes do Desejo. Nove Partes do Desejo é um espetáculo escrito por uma iraquiana americana. Foi escrito durante a derrubada do Saddam, e ela, como iraquiana, ela foi ao Iraque e entrevistou um número X de mulheres. E, a partir dessas entrevistas, com toda a veracidade possível, ela escreveu essa peça, que eram 9 mulheres interpretadas pela mesma atriz. Não é que eu queria fazer os 9 personagens. O espetáculo era assim. Foi feito por ela, que eu vi nos Estados Unidos, me encantei e quis fazer. E era realmente uma sensação única por vários motivos. A violência daqueles dias, né, daquele povo, e saber que aquelas mulheres não só existiam na época, como foram entrevistadas e disseram aquelas palavras. Isso foi a coisa mais marcante da minha vida. Então é uma responsabilidade maior interpretar na ficção um personagem real do que um personagem ficcional. A responsabilidade é Eu não maior. acho mais difícil, eu acho mais sensível, mais emocionante, não no sentido da interpretação, sabe? Mas você se veste de uma responsabilidade diferente, sabe? De honrar aquelas mulheres, honrar, sabe? A vida que elas tiveram. Então, isso é... O ator tem uma coisa que eu acho belo, ele defende o personagem até a morte. Você quer arrumar encrenca com o personagem, é falar alguma coisa não boa do seu personagem. Então, nesse sentido, foi um presente de Deus eu poder honrar aquelas mulheres. Eu tenho descendência árabe também, então me tocou demais, e acompanhava aquele horror que o Iraque passou, a interferência dos Estados Unidos, e a luta daquelas mulheres, né, que existe no mundo todo, mas, bom, enfim, estamos falando de teatro e desse espetáculo. Heather Raffo é o nome da autora. Clarice, então você falou que não é mais difícil, mas é mais responsabilidade, né? Não, é com você mesma, Tá. entendeu? Houve um período na televisão que você apresentou o programa Proibido Colar ao lado 3 anos. ao lado do Fagundes, que era casado com você Isso. na época. Boa tarde! Olha que coisa linda, colorida! Alô! Boa Que tarde. beleza, que Oi. colorido Vamos, que né? tá hoje, olha aí. Tudo bem? Pessoalzinho, pessoal em casa, oi. O pessoal de azul é azul mesmo hoje, Olha hein? só, azul, vermelho é vermelho mesmo, amarelo, amarelo mesmo. Tudo é Começou a mesmo pegar no hoje. meu pé cedo. Hoje é tudo mesmo. É porque o Chateau vai embora hoje. Chateau, eu É. vou te contar uma coisa pra vocês. O Pipoca, lembra do Pipoca? A gente sempre fala do Pipoca Pelo aqui. menos quem tá em casa, né? O Pipoca entrou de férias, o desgraçado, deixou a gente na mão, entendeu? Mas mandou pra nós aqui uma mestre. pessoa maravilhosa, chamada Chateau, que tá lá agora, tá apertando o botãozinho pra gente aparecer em casa. Não dá pra ver daqui, ele tá lá no caminhão. Eu convidei ele pra vir fazer o programa, ele falou só se o Fagundes for pro caminhão. Só se eu for pro caminhão, por quê? Pra ele poder vir Pra ele vir pra cá. Tá louco, eu vou ficar atrás de vocês aqui. Vai, Agora, vai. o Chateau hoje é o último programa dele aqui com a gente. E eu espero que ele volte breve, né, Chateau? Uma salva de palmas pro Chateau. Aí. A pergunta que eu te faço é a seguinte: a apresentadora é um personagem? Porque ali tem roteiro, ali tem direção, ou era a Clarice apresentando o programa? Era a Clarice e o Fá. Éramos nós dois. Nós nunca tivemos uma ficha na mão. Você vê hoje em dia os apresentadores todos com aquela ficha na mão? E era muito Nós bom o programa. gravávamos 4 horas, foi o maior sucesso da televisão na época, né? Nós gravávamos 4 horas de programa com 500 crianças na plateia, e raramente nós consultávamos uma das fichas que nos eram entregues. Raramente. Ali era eu e o Fá. Era assim, não tinha, claro, tem o diretor ali, né? Depois vai entrar, mas eles nos davam total liberdade.
Esse era a nossa grande paixão, a liberdade que o É Proibido Colar nos deu. Quando começaram a cercear por problemas políticos essa liberdade e começamos a ter que tirar leite de pedra, aí nós caímos fora. O programa terminou. No teatro, no cinema ou na TV, quantas vezes você já morreu? No cinema eu já morri, no teatro eu já morri. Eu acho que nas 9 partes do desejo, uma delas. Não, eu acho que só no cinema eu morri. Televisão Gravar, também. gravar a morte de um personagem faz pensar na morte? Se aproxima dela? Não, eu tenho uma frieza absurda. Agora, na vida, a finitude já está me batendo a porta. Pensar sobre. Tá. Bom, eu vou fazer 75 anos agora, né? Então, é impossível você não perceber que a trajetória vai encurtar, né? E que você vai ter que encarar isso. Isso, a pandemia, pela primeira vez, me fez pensar. E não era nem por conta da minha idade, era por conta da situação que eu poderia estar vulnerável e ir embora a qualquer minuto, né? Mas acendeu essa luzinha na minha cabeça e quando voltou, eu falei, comecei a pensar sobre coisa que nunca esbarrou a minha cabeça. Nunca tive paixão por viver 100 anos. Nunca. Nunca. Mas aí as pessoas brincam, falam assim, se prepare, porque com a energia que você tem, você vai viver muito. Mas nunca foi, quero viver. Não, não tenho essa poética com viver. Clarice, num projeto sério, estou falando de projeto sério, a mulher, Clarice Abujamra, Clarice Matos Abujamra, tem alguma restrição, tem alguma cena, algum tipo de personagem, algum tipo de trabalho que você não faria por ideologia? Provavelmente. Oi? Provavelmente. Provavelmente. Depende do contexto geral, né, Américo? Não dá para falar assim. Quando eu disser esse personagem eu não faria, eu não sei se é porque a obra toda, eu não concordo com a obra toda, entendeu? E o meu personagem estando lá dentro, eu não faria. Por isso que eu te pergunto, a protagonista num projeto mais ou menos, e quando eu falo em protagonista, eu também falo em melhor remuneração. A protagonista num projeto mais ou menos, ou um personagem secundário num baita projeto. O que você tem mais prazer? Eu vou no baita projeto, com toda certeza. Com toda certeza. Qualquer trabalho que você faça, seja no cinema, seja na televisão, seja no teatro, você convive com aquela criatura que você está dando vida durante algum tempo. É período de ensaio, é período de gravação, é período de filmagem, é tempo em cartaz. A pergunta que eu te faço é: quando o trabalho acaba, qual é a sensação? Luto, vazio, enfim, alívio? Missão cumprida. Sensação de missão cumprida. Às vezes, como tem ocorrido ultimamente, um enorme pesar, que você vê que o espetáculo merecia uma carreira mais longa, entendeu? E pelas circunstâncias que a gente vive, você está fadado a parar ali. Aí você sai desesperado para tentar vender o espetáculo para cidades, né? Para outras cidades, para outras capitais, mas o único senão é esse, sabe? Às vezes de ser uma interrupção que você gostaria de continuar mais tempo em cartaz. E eles somem ou ficam em alguma gaveta emocional aí Some. dentro? Somem? Você esquece completamente. Se não sumir também, você morre louca, né? Mas você não guarda Porque, nada, não guarda nenhum carinho por eles, nenhum. guarda, tem uns que você sorri quando relembra, mas nada assim, tchan, tchan, tchan. Por O que exemplo, me marcou mesmo e que foi difícil me despedir foi 9 partes do desejo. foi qual?
Aliás, até hoje eu me emociono quando falo 9 partes do desejo, Ah, sobre tá. as mulheres árabes. Ah, tá. Esse, sim, esse foi, nossa, me Então, marcou profundamente. aí me diz uma coisa, você, mulher de teatro, você já substituiu muitas vezes, já fez Já, substituições. já, Já fiz já foi substituída duas. também. No teatro, duas, no cinema, uma. Então, primeira pergunta. Você busca referência na atriz que fazia? Perdão. Não, você faz o teu trabalho. Ah, com certeza. E você já foi De substituída. preferência, eu não quero nem ver o trabalho da atriz para não para poder criar o meu trabalho. E você já foi substituída, provavelmente já foi feito algum remake de novela que você trabalhou, não sei, deixa eu ver aqui. Já Anjo Mal foi refeita. É, Novela foi só Anjo Mal. quem fez o teu personagem em Anjo Mal, no remake? Eu faz 500 mil anos. Oi? Não faço ideia. Não faço ideia. O Anjo Mal que eu fiz foi, se eu não me engano, eu posso estar errada, hein? Foi uma das últimas novelas em PB da Rede Globo. Depois ele foi refeito já com, entendeu? Então, Eu fiz a primeira Escrava Isaura, depois você, refizeram. então, você fez a Flávia no Anjo Mal e você fez a Lúcia no Escravizal. Como sempre, Álvaro não exagerou nem um pouco. A senhora é a mais notável pianista que já vi. Bondade sua. Eu não disse que ela era modesta? A pergunta que eu te faço é: quando você viu alguém fazendo, te deu ciúmes? Eu não vi. Te daria ciúmes? Eu ia achar sempre que a minha era melhor. Provavelmente no teatro você viu quem te substituiu. Não, mas eu nunca fui substituída no teatro. Ah, não, fui. Fui sim, mas não era uma substituição, foi uma remontagem que eu nem me lembro quem foi que entrou no meu lugar, mas que também eu não cheguei a vê-la em cena. Mas você acha que você teria algum ciúminho, né? Ciúme do bem. Depende do espetáculo, depende da personagem, né? Uma pode dar alívio, né? Você gosta de se ver? Eu estou aprendendo agora a me ver, Você a não... observar. Por exemplo, eu achava antes tudo que eu faço, não estava bom, não estava bom. Claro, você sempre tem a impressão que você poderia fazer melhor, mas às vezes eu olho e sem nenhuma falsa modéstia eu falo, na mosca, acertei. Então hoje eu sou talvez mais generosa comigo um pouquinho. E se vendo, consegue perceber a tua evolução como atriz, né? Eu, com É. certeza, com certeza. Decorar é uma coisa que sempre foi fácil para você, sempre foi difícil, Sempre fácil, até sempre hoje. muito fácil, até hoje. Tem alguma técnica? Esse é o meu maior medo. A hora que a memória. Por exemplo, na vida, é engraçado isso, né? Na vida real, eu tenho dúvida, às vezes, eu não lembro nem meu nome. Mas no trabalho, eu lembro. Eu Que lembro. engra- Apesar que a minha memória já tem acontecido de dar branco no meio do espetáculo, uma coisa assim, que eu percebo que já é a memória um pouquinho cansada. Mas para decorar, eu decoro.
Entendi. Por mais êxito que se possa ter no teatro, por mais sucesso que faça um filme no cinema, popularidade quem traz é a TV. Como é que você lidou a partir do momento que você se viu popular pela primeira vez? De ser vista na rua, ser olhada? América, eu vou dizer uma coisa, eu nunca me senti popular. É. Eu nunca me senti popular, assim. O É Proibido Colar deixou muita gente que até hoje, não só a mim, como a Alfá também, É Proibido Colar, não sei o quê. Agora eu estou no ar com uma novela, então as pessoas vêm sempre muito carinhosas, sempre muito... Qual a novela que está no ar? A Poliana, do SBT. Polina Moça. do SBT. Uma coisa tranquila para mim. Nunca, nunca eu fiz... Oh. Não, é um prazer simples, não é um prazer sofisticado. Você coloca muito caco? Odeio caco. Quando você trabalha... Quando eu dirijo, então... Ai, 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 ai. Eu acho que para botar um caco, você tem que ser 1000 vezes superior ao autor. Você nunca trabalhou com Dória, por exemplo? Não, já trabalhei com muita gente com caco e já botei caco. Mas um caco que surgiu, graças a Deus, não facilitando um acesso ao público, porque o público brasileiro, convenhamos, ele adora um palavrãozinho no meio da peça, né? Então, se tiver, você pode ver que a hora que parece que desintoxica, que eles dão uma risada gostosa, é quando tem uma coisa... Então, eu sou bem reticente, porque, como eu te falei, eu tenho uma paixão pelo texto, pela coisa que, para eu botar um caco, ou vai ser genial, sabe? Esse caco, ou não bota. E quando você trabalha com algum caqueiro? Eu nunca trabalhei com ninguém que botasse muito caco. Tá. Mas também não me incomodou, assim, sabe? Não me puxou o tapete, não me fez perder o embalo, entendeu? Nada disso. Você falou muito aí na coisa da palavra, na coisa do texto. Eu quero falar de emoção com você. Qual que é para você a emoção mais genuína? E quero saber se elas são diferentes, tá? Ao ler um bom texto que te emocione, fazer esse texto ou ver esse texto pronto. São emoções diferentes? E qual que é a diferença? A diferença é o distanciamento que vai encurtando, né? Você lê com um certo distanciamento, né? Você estuda com um certo distanciamento, eu, pelo menos, né? Uhum. E, aos poucos, você vai se aproximando e colocando na tua voz, colocando no teu corpo as emoções que você sente, que você acha que o personagem... Não que eu, Clarice, que o personagem tem, entendeu? Então, eu acho que são etapas que vão só te pressionando para chegar no âmago da coisa, que é a criação da personagem. Que eu crio de fora para dentro. Clarice, você é boa de comédia? Você gosta de comédia? Adoro comédia. Eu tenho desespero, porque agora sim. Tem uma avó, que agora só faço vó e de gente velhinha já também, né? Então, quando tem que ter uma mulher arrogante, você quer, chama a Clarice, pode escrever, vamos chamar. Então, eu tenho tido pouca oportunidade de fazer comédia, mas adoro. Já fiz comédia em teatro, assim, e graças a Deus me dei super bem e adoro. Mas agora só me chamam para sempre esse é o medo que a televisão me dá, sabe? As pessoas, isso para todos os atores. Eu sei que eu estou falando por muita gente também. Você fica carimbada num determinado tipo de personagem, né? Sim. Agora, é mais difícil, é sabido que é mais difícil fazer comédia do que fazer drama. Ah, com certeza. Nada mais difícil que fazer. E eu sempre convido a uma reflexão, primeiro perguntando se você concorda. Por que a crítica especializada, de uma maneira geral, enxerga a comédia como gênero menor? Porque eu acho que se ela pegar uma crítica, uma peça, uma comédia
bem escrita, ela não vai encarar como um menor. É que, normalmente, é difícil você pegar uma comédia que tenha substância, como diz o outro, entendeu? Realmente, o É que, principal... em geral, é um texto mais leve, mais corriqueiro, mais jogado. Vilão na TV. Você fez alguma grande vilã na TV? Não que eu me lembre. Não. Tem vontade de... Tem Ah, vontade? tem. Por que que a vilã Elas é tão... sempre são fascinantes, né? Por que que a vilã é tão fascinante? É porque ela cria climas, né? Ela cria, ela provoca. É um agente, um personagem provocador, né? Não tem vilã passivazinha ali, né? Ela está tramando, ela tem uma pulsação muito forte. Clarice, me responde uma coisa. Na tua visão, o bom, você já deve ter vivido fracassos e sucessos. O bom do fracasso e o ruim do sucesso. Eu não vejo nada bom no fracasso. É uma dor, é uma tristeza, tem a máxima, né? A gente aprende muito com o fracasso. Mas que tenha alguma coisa de bom nele, assim, não vejo nada de bom. É difícil, a coisa mais difícil é você encarar, não encarar. Encarar a gente encara de cabeça erguida, mas é sofrer um fracasso, porque implica muita coisa, né? Fracasso implica muita coisa. E o bom de sucesso eu O não vejo ruim, nada ruim, a não ser o ruim do o sucesso, ruim né? do sucesso. Eu não vejo nada ruim. Seria ruim se você se deixasse levar pelo sucesso e se perdesse, né, no prazer que o sucesso dá. Mas eu acho que quem batalhou, que a gente batalha, é muito difícil se perder no sucesso, a não ser os jovens que estão chegando, com todo respeito, e que sejam bem-vindos e que tenham um sucesso, que saem maravilhados de um sucesso da TV, que vai durar pouquíssimo. E se ele não tiver esperto, se ele não for esperto, ele está fadado a dar um tiro na cabeça, né? Porque ele pode amanhecer sendo parado na rua, capa de manchete, e dali um mês a novela saiu do ar, ninguém sabe quem ele é. Pode acontecer isso também. Na tua visão, o que é mais importante para que a carreira de um artista deslanche? Carisma, dom, talento ou vocação? Perseverança, perseverança, perseverar, coragem. O não talentoso, o perseverante, vinga. Perdão? A pessoa com pouco talento, mas perseverante. Não, não vinga. Não vinga. Então tem que ter talento, mas tem que ter perseverança. Perseverança também. Mas essa história de vingar, então, hoje em dia é tão amplo essa coisa, Américo, porque, sabe, você pode não ter talento para valer, entendeu? Mas, de repente, tem alguma empatia com o público, sabe? E que isso acaba pesando, e dali se torna um sucesso. Mas isso que eu estou falando pode acabar também, porque no segundo ele não vai saber fazer, ou ela não vai saber fazer, e vai se perder, né? Então, eu acho que estou falando de atores e atrizes, né? Não de diletantes. Perseverança. Como é que foi a tua relação com a imprensa? Né? E como é que você vê hoje essa coisa das redes sociais que dá voz a qualquer um? Já teve problema de invasão, tanto na imprensa antiga, quanto nessa coisa moderna de rede social? Não, nunca tive problema com a imprensa, não. Hoje em dia é difícil isso, né? Porque todo mundo tem a palavra, que é belo, que é bom, mas também ninguém tem a réplica, olho no olho, né? E a réplica pelas vias dessas mídias chega a ser covardia, né? É muito Sim. delicado isso aí. Não, eu fiquei preocupada quando começou essa história de fã-clube, sabe? Fiquei muito preocupada. Aí tinha umas meninas, nunca colocaram nada, mas como vieram, saíram, não tinha nada. Agora tem um fã-clube que me impressiona muito,
pela qualidade do que eles põem, pela qualidade do texto que eles colocam. E eu estou assim, impressionada com isso, entendeu? Mas tomo os devidos cuidados, entendeu? Mas até então, acho que eles já estão há alguns meses e é impressionante. Eles cavam coisas que eu não tinha mais a noção daquilo. Isso me impressiona. Eu tenho a impressão que eu sei a resposta da próxima pergunta, mas eu sou obrigado a fazer. O que é mais difícil para você como público? Um bom texto feito por maus atores ou um texto não tão bom feito por atores muito bons? Qual é pior? Como público. Como público... Como é que é? Como público... Eu estou assistindo um espetáculo. O que é mais... você vai assistir um espetáculo, aí você percebe que o texto é muito bom, mas os atores não mandam bem. Não dão Ou o conta. contrário, quando o texto é ruim, mas os atores capricham e fazem um belíssimo trabalho. Mas acho que a resposta está na pergunta mesmo, né? Eu assisto um texto maravilhoso, mas o pessoal não dá conta, entendeu? É mais difícil para você. Quando o texto... Assistir? Com toda certeza. Porque aí o colega é o meu xodó, né? Então, quando eu vejo o texto não é bom, mas eles arrasam, eu falo, pô, ganharam aí. Durante muitos anos na televisão, a Globo foi hegemônica. E eu tenho a impressão que a hegemonia não é bom nem para quem tem a hegemonia. Como é que você vê, por exemplo, você está no SBT, a Bandeirantes, vez ou outra, faz uma coisa. A Record agora criou um núcleo de dramaturgia. Cada um tem um público. Mas é fundamental que não haja essa hegemonia toda, não? Eu acho, né? Eu acho, mas está no poder, né? Poder de um, poder de outro, e a equivalência disso daí, como é que eles lidam com isso daí, né? Não tem jeito, não tem saída, apesar que eu acho que cada uma no seu segmento está tentando abranger mais e mais e mais, sabe? Para quebrar mesmo essa hegemonia. Como é que você vê, Clarice, o gênero? Na tua longa carreira, você já deve ter... A telenovela passou por diversas transformações. Sempre se ouvia dizer, é o gênero que vai acabar, é o gênero que vai acabar, é o gênero que vai acabar. Como é que você vê o futuro do gênero? Eu não sei te responder isso aí, eu nunca parei para pensar nisso. Sei, eu acho que a televisão tem resquícios pesados de novela, no sentido novelão, entendeu? Uhum. Mas que todos tentam abranger os problemas sociais, cada um com a sua linguagem, tentam, sabe? Não sei se vai responder a tua pergunta, porque Mas você o acha mundo que essa mudou, coisa... as relações mudaram, os critérios, né, de um personagem, hoje eles abrangem, eles tentam pegar o negro, tentam pegar o índio, tentam pegar os trans, todos esses personagens, regra geral, né, que ficaram beirando ali, né, a margem das novelas, hoje começam a fazer parte integral com personagens liderando novelas, às vezes, né? Mas a coisa da série, você acha que é o caminho? Com certeza. Eu acho que a novela. Dizem, eu não entendo, não sou muito boa nisso, não, mas a gente ouve dizer que a novela não vai acabar nunca, mas eu acho que ela vai se transformando. O seriado, hoje em dia, é que manda as séries. Você raramente vê alguém discutindo a novela. Está sempre falando, você viu tal seriado? Você viu essa série? Você viu o seriado? Entendeu? Está abrangendo. E as milhões de possibilidades que você tem nos tais streamings, né? Então, a tendência total é essa. No mesmo sentido, Clarice, o teatro agoniza? O Vai Hamlet morrer? já dizia, era Hamlet que dizia, o Shakespeare já dizia numa peça, teatro está morrendo, não sei o quê. O teatro não vai morrer nunca. Isso que nós dois estamos fazendo é teatro, entendeu? Enquanto alguém tiver uma história para contar, o teatro está vivo.
Eu também acho. Eu também Chato é um acho. contador de histórias, entendeu? Até porque é libertador, né? É transformador o teatro. É a arte transformadora, né? Bom, você é atriz, diretora, autora agora, apresentadora, bailarina, dançarina, coreógrafa. E se eu fosse um produtor de elenco e pedisse um conselho para você, posso contratar uma só? Qual Clarice eu contrato? Vixe! Eu estou te perguntando, É que Clarice, todas querem tudo, entendeu? mas eu estou te perguntando o seguinte: qual aquilo que você acredita que faz melhor e qual delas te dá mais prazer? Olha, eu erro muito na minha vida, em tudo, como coreógrafa, como atriz, como tradutora, tudo que eu faço, eu erro muito bem. Então, eu acho que seria a atriz, chama a atriz. Tá. Me fala agora um pouco do que você está fazendo, dos teus projetos, que eu sei que você está trabalhando Olha, muito. eu estou gravando a novela, estou escrevendo, terminando numa fase já 80% pronta de um longa-metragem que eu escrevo com Maurício de Moraes. Escrevi um seriado que já está numa produtora, queira Deus aconteça, mas é um processo longo, enorme, ninguém faz ideia do que é produzir, escrever e querer viabilizar um seriado. Mas esse eu não tô, eu trabalho nele agora no sentido de junto a produtores e etc. O longa já está na produtora, estou escrevendo ele ainda, vai demorar um pouco. Eu tenho dois projetos. Um de dirigir um espetáculo sobre Albert Camus e o Muma, são dois personagens só, muito interessante. E o outro, a Márcia Bujanra, que é minha prima irmã, que quer dirigir, um espetáculo sobre a Virginia Woolf. Então, esses são as coisas mais importantes, né? E, paralelo a tudo isso, eu estou ensaiando começar a escrever um romance. Ai, que legal, que legal. Avisa a gente que eu quero Vou ver. botar a boca no trombone, para ter certeza. Respeitando o teu horário, a gente está acabando, tá? Eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas é legal porque te chamo numa outra oportunidade, mas eu quero encerrar com duas perguntas. Você falou que são quantos anos de carreira? 54. 54 anos de Profissional. profissional, fora o período amador. Talvez aí uma centena de vidas vividas, né? Ou mais, ou próximo disso. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Clarice: o que essas 100 vidas somadas, contando com a bailarina, contando com a dançarina, que são personagens, enfim, também, o que essas 100 vidas somadas acrescentaram à tua vida como ser humano? Você Ela me teria, você acrescentou. seria, você seria uma pessoa diferente se tivesse tido uma outra trajetória? Provavelmente. Porque a arte, o que ela faz é criar, germinar a tua sensibilidade, né? O teu olhar para o outro. Então, eu acho que tudo que eu tenho de sensibilidade, de olhar aguçado para o outro, para a vida, tudo veio da arte. Tudo eu devo à arte. Tudo. Se eu tenho alguma coisa que preste na minha vida, eu devo à arte. Então você diria que a arte fez a mulher, ajudou você foi feliz? Fez a mulher que eu sou hoje. Não E tem essa é a última pergunta. E eu quero que você me responda com os olhos da generosidade que você disse que agora tem. Quem é Clarice Abujamra? uma mulher maravilhosa. Uma mulher maravilhosa, batalha 24 horas por dia pelas pessoas que ama, pelo seu espaço, pela continuidade do trabalho. Eu estou muito orgulhosa da mulher que eu me tornei. Eu, de minha parte, posso dizer o seguinte: concordo com você quanto a ser uma mulher maravilhosa. Você foi muito,
muito correta, muito receptiva, muito simpática. Repito, eu tenho perguntas para te fazer. Espero que você tenha gostado dessa entrevista. Eu gostei muito. A gente sempre aprende. Eu sempre aprendo muito em cada conversa. Espero E eu com você. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado. E vou te chamar uma próxima vez. Tá bom, querido. Como é que fala? Assinado. Está assinado esse documento aí. Está chancelado. Isso, exatamente. Tá bom? Muito obrigado, Clarice. Um grande beijo. Obrigada, querido. Será que o filme vai dar? Ainda tem 60 metros. Nós temos que economizar. Aham. Atenção. Você vai casar com a Catarina. Oh, Deus me ajude. Olha, se Deus vai te ajudar, eu não sei, mas que eu vou. Como? Espere pra você ver. No Réveillon, Mari! No Réveillon! Ora, os senhores que estavam causando todo esse zum. Posso me apresentar? Sou Dora Bulcão. Minha tia viajou e de hoje em diante vou substituí-la. Muito prazer. Que bom que vieram nos visitar. Nós estamos mesmo precisando de uns cavalheiros. O senhor e seu amigo não se habilitam? Que tal? Minha filha, você continua com essa cara? Mãe, eu não tenho ânimo. Fabi, você precisa fazer alguma coisa. Ficar aqui não vai melhorar a situação em nada. E eu sei fazer alguma coisa? Eu só sei fazer ginástica. Fabi, quando a mamãe disse fazer alguma coisa, eu quis dizer alguma coisa útil. Mãe, eu não sei se eu tenho saco dessa história de estudar de novo, prestar vestibular, faculdade. Minha filha, já não é mais o caso. Nós não temos condições nem de pagar um cursinho, uma faculdade, nada disso. Você prefere não saber que o seu marido tem uma amante em São Paulo? Anitta! Minha filha, para, Anitta! Para! Anitta! Já não chega o seu pai? Eu não fiz nada. O que é que você pensa? Que mãe dura pra sempre, que é eterna? Eu tava na casa do pintor. Olha aqui. Eu já disse que eu não quero você enfiada na casa daquele pintor o dia todo. Minha filha, você tem que me ajudar. Ficar do meu lado, me dá força. Pô, mãe, você só reclama da vida. Não me falta motivo. Leonor, você estragou a surpresa que eu ia te fazer. Que surpresa. Eu ia te levar café da manhã na cama. Você sabe que eu nem percebi quando você saiu do quarto? Vem cá, Leonor. Você tá feliz? Muito. Então você vai falar pra todo mundo que nós estamos apaixonados? Não, Diego. Esse ainda é um assunto meu e teu. Nossa, é presente. Nossa, viu ter presente dele, olha. Você está em vantagem. Eu vou desistir. Eu já vou desistir. Não vai lutar nem mas eu já tô meio puxada de cadeira, que não tá fácil, porque não sei, eu acho que eu não sei só. Não, você não tem. Coisa horrorosa, viu? A saia tá ai, tá tudo caindo já. Dá licença, deixa eu arrumar. Fica, né? Eu sei, só em ficar com essa mulher. E a minha filha resolveu o negócio da excursão? Final de semana. Já falou com seu pai? Todo mundo vai, só falta eu pagar. Dá já som, Celeste. Pra variar. Pra variar que você só faz merda. Hã? Você já pensou em estudar, fazer uma faculdade, pra ver se vai ser alguém nessa porra dessa vida? Aí agora fica reclamando, né? Todo mundo vai pra excursão, eu não vou que... Rodrigo, por favor, não, filho. mãe, eu... Rodrigo! Vamos mudar de assunto, Celeste?
Desculpa, Beto. Sou filho de Dagoberto Ferreira, comerciante de arte de Salvador. Prazer. Me perdoe, mas eu não esperava a sua visita. Claro. Claro, não, eu também não quero incomodar, não. Eu só precisava ver o seu Samir por um instante. É que meu pai vendeu pra ele algumas gravuras. Meu pai é Dagoberto Ferreira. Ele é comerciante de artes. Eu falei, talvez a senhora se recorde, do Antiquário Ferreira, de Salvador. Eram tantos os vendedores que procuravam meu marido naquela época. Mas isso já faz muito tempo, não é? O senhor me desculpe. O Samir está descansando. Com licença. Que loucura, né? Com a Ana é tudo em excesso. Ela não foi só torturada, ela ficou paralítica. Não teve um câncer, teve 2. Não teve um marido, teve 5, né? Olha, fazia tempo que eu não ia visitá-la. Eu não conseguia ver a Ana naquele estado. Sabe que uma vez ela me disse rindo, você ficou melhor do que era e eu piorei. Nunca senti tanta culpa. Ué, culpa por quê? Por achar que não merecia? A Ana só estava constatando uma realidade. Sei lá. Irene. Oi, Irene. Não, as notícias não são boas, não. Tá tudo na mesma. Irene, por favor. Olha, eu não vivi essa época, mas esse parque temático é um pouco demais, vocês não acham? Desculpa, foi o que você falou? A senhora não acha estranho? A senhora foi presa, não é? Então, não te incomoda ver essa exaltação ao sofrimento e à tortura? Bom, eu não só fiquei presa durante 1 ano, como fui torturada em alguns desses objetos desse parque temático. Que, aliás, o senhor não deve ter a menor ideia para que eles servem. Realmente, eu não tenho a menor ideia, eu não vivi essa época, né? Aí, se a gente pensar direito, a tortura ela é uma ferramenta do poder desde o Brasil colônia, né? Durante alguns poucos anos, aí, uns 10, 20 anos, teve gente da classe média que foi torturada, né? Agora, louvar isso como um estado de exceção é classismo, não é? Um preso comum, que é torturado sistematicamente por qualquer contravenção, desde sempre, desde quando eles eram escravos legítimos, né? Será que ele não deveria estar aqui com a gente, tirando fotos, tomando esse whisky e comendo canapés? Não é possível. Você não sabe o que você está falando. Por quê? Só porque eu não concordo com esse santuário aqui de oportunismo e de autopiedade? Não! Pela sua falta de respeito, de educação. A Renata está nessa cadeira de rodas porque foi torturada. E você é de uma petulância. Não, petulância não, de uma ignorância ímpar.